Olá, seja bem-vindo ao Contextualizando. Eu sou a Jennifer, a sua apresentadora, e hoje comigo eu tenho o Júnior Tavares. O Júnior fala sobre investimentos. Seja bem-vindo, Júnior. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Como você está? Se apresente pra gente. Tudo bem, graças a Deus. Muito obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Júnior Tavares. Meu Instagram é o.juniortavares, também trabalho lá no canal Dinheirando e eu falo sobre educação financeira no geral, coisas que eu acredito que seja importante para que todas as pessoas saibam, principalmente organizar o dinheiro que a gente ganha, como a gente gasta. Eu falo um pouco sobre economia também, como que ela impacta no nosso bolso e falo sobre investimentos também, para a gente conseguir investir melhor e conseguir ter uma condição financeira, principalmente no futuro. Bacana. O Contextualizando, ele tem um caráter muito informativo. Então, eu te trouxe aqui para você falar um pouco, para quem não sabe investir, para quem quer começar a investir, entender um pouco sobre isso. Por que eu deveria começar a investir? Ótimo. Bom, investir hoje é muito importante porque, por exemplo, quando a gente vai ficando mais velho, a gente depende principalmente da previdência pública, a gente acaba tendo uma série de problemas, né? Porque, infelizmente, a nossa previdência pública hoje, ela não cobre todos os gastos que a gente vai ter no futuro. E eu falo isso porque, além dos gastos essenciais que a gente tem na nossa casa, com o supermercado, com as contas e tudo mais, a gente também tem a questão da saúde. E é muito importante que a gente tenha uma condição melhor, principalmente lá na frente. Então, assim, a gente se preparar hoje, investir bem, é uma forma da gente cuidar do nosso eu do futuro. Então, assim, é muito importante que a gente se prepare para isso, para que a gente tenha uma carteira de investimento, para que a gente diversifique as nossas rendas e para que, a gente se aposente com tranquilidade, com qualidade de vida e que a gente consiga também planejar os sonhos que a gente tem a médio e curto prazo também, seja a aquisição de um veículo, de um lugar para morar, enfim, uma viagem. Então, ter organização financeira e investir é algo que vai te propiciar tudo isso. Então tá, então eu já entendi que eu deveria começar a investir pensando no meu futuro. Então investimento é algo a longo prazo. É assim, a ideia é sempre você pensar a longo prazo, né? Porque quando a gente fala em investimentos, o tempo ele joga a nosso favor. Quanto maior o tempo de investimento, mais rentabilidade a gente vai ter. Então, assim, existem sim formas de você investir pensando no curto prazo, existem investimentos que são próprios para isso, né? Então, assim, o importante de você investir é você ter os seus planos de curto, médio e longo prazo e você saber investir para atender todos esses períodos, todos esses planos que você tem. E como que eu começo a investir? Por onde eu começo? Acho que o principal investimento que você faz, né, para começar mesmo, é você ir controlando as suas finanças pessoais, isso é muito importante, né, porque a ideia é você não ser um endividado, né, coisa que nós temos hoje um número muito grande de endividados no Brasil, mas a ideia é a gente controlar as nossas finanças pessoais, evitar gastar dinheiro além do que a gente pode, para que a gente consiga ali ir organizando as nossas finanças, a gente ter um dinheirinho para poder investir. E aí quando a gente começa a investir de fato, a gente começa pela reserva de emergência, que é um dinheiro que a gente deixa ali para eventuais problemas que a gente passa na nossa vida, normal. Então é um dinheiro que você vai utilizar quando você perdeu seu emprego, é um dinheiro que você vai utilizar quando você tem alguma despesa inesperada, seja uma despesa com convênio médico não, né, mas com saúde, sei lá, alguma coisa quebrou, você precisa do dinheiro. E a diferença de você ter uma reserva de emergência ou não é que a pessoa que tem uma reserva de emergência, ela pega o dinheiro que ela tem lá e ela vai e paga o que ela tem que pagar e ela tá tranquila. E uma pessoa que não tem a reserva de emergência, ela acaba se endividando. Então ali ela já vai estar vai ter que pagar juros, vai ter que pegar um empréstimo e tudo isso no Brasil é muito complicado. Então a reserva de emergência é algo que vai nos proteger aí de eventuais problemas que acontecem na nossa vida e é muito importante que a gente tenha dinheiro para isso. E somente pessoas que investem devem ter essa reserva de emergência ou todo mundo deveria ter uma reserva de emergência? Olha, Jenny, todos nós deveríamos investir. Acho que é muito importante, né? É muito importante que a gente invista. Mas, assim, a reserva de emergência serve para todos. Desde o investidor que investe mais de R$1 milhão por mês, até pessoas comuns, como nós mesmo, que conseguem investir um pouquinho ali, abaixo de R$1.000, às vezes conseguem investir R$1.000, enfim. A reserva de emergência é para todo mundo, afinal, imprevistos acontecem e a gente fica mais tranquilo quando a gente tem dinheiro para passar por isso. Verdade. E como que eu organizo a minha reserva de emergência? Como que eu calculo quanto que eu tenho que guardar por mês? Como que eu sei o limite do que eu posso guardar? Até onde eu consigo ir? O que eu não posso fazer com essa reserva de emergência? Legal. Então, a reserva de emergência está ligada ao tempo. Então, assim, a pergunta que a gente faz para a reserva de emergência é quanto eu preciso ter para que se eu perder o meu emprego ou se a minha loja tiver que fechar, eu consiga ficar, sei lá, de 6 a 12 meses tranquilo com as minhas contas pagas.
Então a gente organiza as nossas despesas, a gente pega meio que uma planilhinha mesmo e coloca lá, eu pago por mês R$ 100 de conta de luz, eu pago o gás que está caríssimo, R$ 100 também. Enfim, você vai fazendo lá, vamos supor que você chegou a uma despesa mensal de R$ 1.000. Então, vamos imaginar que você quer ficar 6 meses tranquilo, então a ideia é que você vai montando a sua reserva de emergência até você conseguir bater, então, R$ 6.000 para você ir baixando ali e ficar tranquilo ao longo desse tempo. Um exemplo prático, Diane, da importância da reserva de emergência foi a questão da pandemia, né? Principalmente para os comerciantes, porque a gente pensa em reserva de emergência só para as pessoas, mas a reserva de emergência é muito importante também para os comerciantes, para os comércios, né? Porque, por exemplo, vamos imaginar que teve... Imaginar não, vamos lembrar que teve a pandemia e houve a paralisação das atividades econômicas, né? Então, muitos comércios não conseguiram trabalhar. Então, se eles não conseguem trabalhar, eles não vendem, né? Então, se eles não vendem, não entra dinheiro na loja. Só que as contas continuam chegando. Então, ele precisa pagar um fornecedor, ele precisa pagar um salário, precisa pagar as contas de luz, telefone, enfim. Então, o comércio que tem uma reserva de emergência, ele conseguiu ficar ali ao longo desse tempo tranquilo, pagando as suas contas, mesmo não vendendo. E os comércios que não tinham a reserva de emergência, que foi a grande maioria deles, ou tiveram problemas financeiros seríssimos, ou fecharam, que foi o que a gente acabou presenciando ali. Muitos comércios realmente fecharam na pandemia, porque realmente não tinha condições de vender. Então, a reserva de emergência serve para isso também, para proteger o seu comércio e também para proteger o seu bolso em caso de problemas que a gente, sim, acaba passando. Então... uma grande causa desse fechamento dos comércios não foi nem a pandemia em si, foi a desorganização financeira, né, das pessoas. Também. Falta de preparo, né? A gente acha que nunca vai acontecer, mas é muito importante que a gente esteja preparado para isso. E a pandemia, né, a coronavírus deu essa lição, que realmente tudo pode acontecer e um dia você está muito bem e no outro dia a gente não consegue abrir o nosso comércio, não consegue vender e as contas estão chegando e a gente precisa mandar funcionário embora. Aí esse funcionário, ele perde o emprego dele também. Aí ele já também não tinha uma reserva de emergência, então ele também não tem dinheiro para passar por isso. E a gente vai formando uma bola de neve. E é o que acontece hoje no nosso país. Muitas pessoas endividadas, muitos comércios que fecharam, justamente porque falta essa consciência financeira. O brasileiro em si não tem muita consciência financeira, né? Educação no Brasil, a gente não tem educação no ensino médio, no ensino fundamental. Não tem uma educação financeira, né? A gente aprende Bhaskara, mas não aprende a declarar imposto de renda, que Exatamente. É muito importante. Eu, uma certa vez, vi um canal e eu pensei, poxa, eu vou começar a investir. E aí ela indicou uma corretora de investimentos. Eu entrei lá, investi algum valor mínimo ali para entender como funcionava e não deu certo. Não entendi nada. Eu entendo que o meu erro foi não saber, né? Não entender. Quais são os outros principais erros de uma pessoa que está começando a investir? Ótima pergunta. Bom, eu acho que o erro mais grave, além da falta de conhecimento, né? A falta de conhecimento, ela está muito ligada, igual você falou, ao nosso sistema de ensino, que não é reformulado há muito tempo, né? Claro, tem todo o respeito do mundo pela forma como a nossa educação é feita hoje, mas a gente entende que hoje faltam algumas coisas na escola que é muito importante para a vida, né? A escola tem que preparar a gente para a vida acima de tudo. Então, a falta de conhecimento é um erro. Mas o grande problema de investidores, pessoas que estão começando a investir, é a questão da ganância, a pessoa querer ganhar dinheiro muito rápido. E como eu falei anteriormente, o tempo é um grande aliado de quem investe. Então, quanto maior o tempo, mais rentabilidade você vai ter. E esse é o grande problema das pessoas que querem investir sem conhecimento, buscando ganhos rápidos. Coloque isso na cabeça de vocês. Quanto maior a rentabilidade de um investimento, maior é o risco dele, tá bom? Então, assim, investimentos que prometem rentabilidade muito acima do que a gente vê na média, são investimentos que têm risco maior. Então, se você corre um risco maior, é natural que esse investimento vai te pagar uma rentabilidade maior, até como uma recompensa por você correr um risco. Então, infelizmente, existem investimentos que prometem ali rentabilidade muito acima do que a gente está vendo. Então, você olha e fala, caramba, eu vou ficar rico em um ano, mas na verdade não é. É o que a gente conhece como pirâmide financeira, isso é crime no Brasil, e acaba sendo investimentos de alto risco. E se você se levar só pela ganância de ganhar dinheiro rápido, muito provavelmente você vai perder todo o dinheiro que você juntou aí ao longo da sua vida. Muito triste. Sim. Você usou o termo rentabilidade. O que seria rentabilidade? Legal. A rentabilidade, ela é o que a gente ganha quando a gente investe em alguma coisa. Então, vamos imaginar que eu invisto, sei lá, na poupança que seja. R$10 e eu olho lá, tá 5, a minha rentabilidade, então, foi o que eu ganhei por estar investindo na poupança, foi R$5. É o ganho que a gente tem. Muito bem. Eu falei de corretora de investimento, falei que eu escolhi uma ali. Explica pra gente, o que é uma corretora de investimento? Nem sei se todos conhecem. Eu vim conhecer por um canal que eu assisti.
o que é uma corretora de investimento, o que ela faz pra gente e como escolher uma boa corretora de investimento. Ótimo. Então, a corretora ela é uma instituição financeira muito parecida com o banco. Ela é fiscalizada pelo Banco Central, uma empresa super segura, mas ela é focada principalmente em investimentos. Então, assim, quando você abre uma conta em uma corretora, não vai ser igual ao banco, que você vai receber seu cartão de crédito, seu cartão de débito, você vai ter ali sua conta e tudo mais. A corretora é um pouquinho diferente. Quando você abre uma conta em uma corretora, você vai ter lá sua agência e conta também, como se fosse num banco. Mas ali é só onde você vai transferir o dinheiro do seu banco para lá. E aí esse dinheiro vai ficar disponível na corretora, e na corretora de valores você vai ter acesso ali a vários produtos financeiros, né? Então você vai poder investir em ações de empresas, você pode investir no Tesouro Direto, enfim, diversos investimentos de renda fixa, de renda variável, para que você possa ali ir aumentando seu patrimônio ao longo do tempo. Muito obrigada, Júnior. Muito bom saber disso. Júnior, como que eu escolho uma boa corretora? É uma ótima pergunta, é uma grande dúvida que muitos têm ao começar a investir. E, bom, uma boa corretora é uma corretora que vai ter uma plataforma fácil, onde você consiga saber o que você está fazendo, sem muita dificuldade. É uma corretora que tem um bom atendimento, para que se você tiver algum problema, você liga lá, as pessoas vão te atender bem. Uma boa corretora é uma que vai ter uma boa variedade de produtos também, para você poder investir em vários investimentos, aí, diversificar bem a sua carteira. E eu acho que é isso, eu acho que é uma corretora fácil de usar, que tem um bom atendimento, que tem uma boa diversificação ali de produtos para você investir. Eu acho que é o principal de uma boa corretora hoje. E você tem indicação de alguma que seja assim, fácil para quem está iniciando? Claro, são corretoras que eu utilizo, principalmente a Clear, né? Além de tudo isso que eu falei, né, do bom atendimento, fácil de usar, é uma corretora que oferece uma série de isenção de taxas, né? Isso é muito importante também, porque para quem está começando a investir, não tem muito dinheiro, às vezes ficar perdendo dinheiro com taxa não é muito bom. Então, a Clear, corretora, é uma ótima corretora para você investir. Também tem a Nuinvest, que fez uma parceria com o Nubank, que era a Easy Invest antes. Também é uma boa corretora, enfim. Também tem o Banco Inter, que é um banco e também corretora, então acaba sendo prático para você. Você pode ter um banco e uma corretora no mesmo lugar. São 3 ótimas opções. O Nubank, ele tem a opção de você deixar um dinheiro reservado e fica ali rendendo. É um bom investimento? Isso é considerado investimento? É considerado investimento, é uma poupança, né? Mas assim, das poupanças que a gente tem, é uma das melhores poupanças, né? Ela vai ter uma rentabilidade acima da poupança da Caixa Econômica, por exemplo, e de outros bancos grandes, mais tradicionais. Está rendendo a taxa Selic, né, que é a nossa taxa básica de juros, então ela vai acompanhar isso daí. Tem uma rentabilidade legal, é um dinheiro que você pode, quando você precisar, você pode resgatar a todo momento, né? Quando eu falo resgatar, é quando você investe e você quer pegar o dinheiro de volta, o fato de você pegar esse dinheiro de volta é resgatar. E é um bom investimento, sim, é um bom investimento, mas não é um dos melhores para quem está começando. É uma ótima forma de você investir para coisas que você quer a curto prazo. Investir por coisas a curto prazo é uma boa, mas existem coisas melhores. Quando eu abri a minha corretora de investimentos, quando eu abri uma conta na corretora de investimentos, tinham muitas siglas e eu fiquei perdida. Explica pra gente o que é o Tesouro Selic, o que é o Tesouro Direto, o que é o CDB e todas essas siglas que tem pra gente lá quando nós abrimos uma corretora. Legal. Então, tanto o Tesouro Direto quanto o Tesouro Selic, CDB, são opções que a gente tem na renda fixa, né? São investimentos muito recomendados para quem está começando a investir, né? Para quem está ali saindo da poupança e quer começar a planejar uma aposentadoria, quer planejar algum objetivo de médio prazo ou coisas de curto prazo. O investimento no Tesouro Direto, ele é a melhor opção. Por quê? O Tesouro Direto, ele é um programa criado ali pelo governo federal, e quando você investe no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo. O governo vai pegar o seu dinheiro, então ele vai fazer as políticas públicas dele. Então ele vai investir na área de segurança, saúde, infraestrutura, tudo isso para a gente ter um país melhor de se viver, pelo menos na teoria, né? E assim, aí com o tempo ele assume o compromisso, o governo federal assume o compromisso de devolver o nosso dinheiro acrescido de juros. Esses juros é a rentabilidade, é o que a gente ganha por investir no Tesouro Direto. No Tesouro Direto são 3 tipos, né? O Tesouro Direto ele é o principal, mas tem 3 tipos de Tesouro Direto. Nós temos o Tesouro Selic, temos o Tesouro IPCA e temos o Tesouro Pré-Fixado. O Tesouro Pré-Fixado, ele é um investimento que você já sabe quanto vai render. Então, por isso que ele é pré-fixado. Tudo que é pré-fixado, você já sabe qual vai ser a taxa de juros, qual vai ser a rentabilidade. Então, quando você investe no Tesouro Pré-fixado, você já sabe exatamente qual vai ser a sua rentabilidade. Então, aparece lá um Tesouro Pré-fixado com rentabilidade de 10% ao ano. Então, você sabe que vai ter uma rentabilidade ao ano de 10% até o vencimento. E por que eu falo vencimento? Quando você investe no Tesouro Direto, ele tem um prazo final. Então, quando acabar esse prazo, você vai receber o seu dinheiro
com toda a rentabilidade. Mas isso não significa que você não possa resgatar antes, você pode sim. Mas ali a data final é quando o Tesouro Direto ele se encerra. E aí nós temos o Tesouro IPCA, eu tô indo de trás para frente, tá? O Tesouro IPCA, ele vai acompanhar o índice de preço ao consumidor amplo. O IPCA, que é o índice de preço ao consumidor amplo, ele é o índice que mede a nossa inflação. A inflação nada mais é do que o aumento de preço de bens e serviços que a gente consome. Comenta aqui no vídeo se você está percebendo que no supermercado as coisas estão mais caras. Tudo isso é fruto principalmente da inflação e do câmbio. Então, assim, é muito importante em todo investimento que a gente faça que a gente tenha ganhos acima da inflação. Isso significa que nós estamos tendo um aumento, né? O nosso poder de compra está aumentando ao longo do tempo, então é muito importante. Essa é uma grande crítica que nós fazemos à poupança tradicional, porque a poupança hoje está rendendo por volta de 6,17% ao ano. Só que o nosso IPCA, que é o aumento de preço, as coisas estão aumentando mais de 10%. Então, se você investe R$100 hoje, você está ganhando, sei lá, R$6. Só que a coisa que custava R$100 também está custando 110. Então, se você tem R$106, você não consegue comprar mais aquilo. Então, é muito importante que você tenha no mínimo 110 para você manter seu poder de compra, né? Então, assim, investir no Tesouro IPCA, no caso, vai fazer com que você mantenha e aumente o seu poder de compra. Então, vamos supor que uma coisa que custa R$100 hoje, amanhã está custando 110. Se você investe no Tesouro IPCA, você vai ter mais de 110. Então, isso significa que você vai continuar comprando o que você já compra e vai ter ainda mais dinheiro. E, por fim, temos o Tesouro Selic, que é o investimento mais recomendado para quem está começando de fato. É o investimento mais seguro que nós temos hoje, né? Então, ele vai render ali a 100% da taxa Selic, mais uma taxa. Então, assim, nós temos que a poupança do Nubank, que você falou, ela rende 100% da Selic só. Só que o Tesouro Selic, ele é ainda mais seguro, e ele rende a taxa Selic 100% e mais uma taxa. Então, você tem ainda maior rentabilidade e mais segurança investindo no Tesouro Selic. Por isso que eu falei que a poupança do Nubank ainda não é a melhor opção. Porque nós temos um investimento mais seguro e mais rentável. E, ter uma boa rentabilidade, boa segurança quando a gente investe é muito bom, né? Então, assim, o Tesouro Selic, ele vai ali acompanhar a nossa taxa de juros, que é a nossa taxa Selic. E ela vai ali influenciar, enfim, ela influencia principalmente a questão de crédito, a quantidade de crédito é uma coisa mais avançada, mas o que eu posso falar é que o Tesouro Selic, dentre os 3 tesouros, pré-fixado e IPCA, ele é o mais recomendável e o mais seguro. Talvez o pessoal ali de casa, e eu também tenho essa dúvida, existem perfis de consumidores, né? De investidores. Okay. O conservador e qual é o outro? Moderado. O moderado e o agressivo. E o agressivo. Qual é a diferença entre os 3? Como eu vou me achar se eu sou moderado, se eu sou conservador, se eu sou agressivo? Qual é o mais seguro para quem quer começar a investir? Bom, então, nós temos esses 3 tipos de investidores e você vai saber qual é o seu tipo quando você abre uma conta na corretora. Então, você escolheu sua corretora, fez o cadastro, ela vai te fazer algumas perguntas e com base nas suas respostas, ela vai ali direcionar o seu perfil de investidor. É assim, o investidor mais agressivo, ele é aquele investidor que quer investir só em coisas que variam. Então, em renda variável mesmo, ele é aquele cara que está focado em ganho, mas ele não está tão preocupado assim com a segurança. Ele está abrindo mão da segurança dele para ter mais retorno. Então, assim, esse já é um investidor que já investe há muito tempo, um investidor que tem bastante conhecimento, que está adaptado, é aquele cara que vai ver o patrimônio dele caindo num dia 50%, 80% e ele está tranquilo porque ele sabe que vai conseguir ganhar. Bom, às vezes não ganha também. Mas assim, esse é um investidor, o agressivo, ele já é um investidor mais avançado. Então, quem está começando a investir, não cai nessa de ser investidor agressivo, não por enquanto, vai estudando, que você pode chegar lá, mas está tudo bem, porque o investidor moderado, que é o nível mais ok, ele é aquele cara que investe também em coisas que variam, ele corre risco, sim, mas assim, ele diversifica bem, então ele investe em investimentos mais seguros, ele está ali buscando rentabilidade boa também, mas ele não está abrindo totalmente a mão da segurança dele, e é a grande maioria dos investidores, tá? Principalmente investidores que já investem, que já estão com um pouquinho mais de conhecimento, eles param por ali, são investidores mais moderados, porque eles querem ter segurança e boa rentabilidade e conseguem sendo um investidor moderado. E, quer dizer, o investidor conservador, desculpa. O moderado é justamente aquele cara que não quer abrir mão da segurança dele, então ele vai investir no Tesouro Selic, ele vai investir no próprio CDB, né, que faltou falar, que é o Certificado de Depósito Bancário, que é quando você... É a mesma coisa da poupança, você empresta dinheiro para o banco e vai ter a rentabilidade atrelada ao CDI, que é uma taxa, né, que é o Certificado de Depósito Interbancário. É um investimento super seguro também, você tem a garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, então ele vai te dar uma garantia muito boa, é um seguro que se você perder até R$250 mil, você está garantido. Então isso é muito bom. Então assim, o investidor conservador ele vai optar por esses investimentos assim, tanto o Tesouro Direto, que tem a garantia do governo federal,
quanto um CDB que tem a garantia do FGC, tá bom? Então, o investidor conservador, ele é mais moderado, ou ele busca mais segurança. O moderado, ele vai buscar um pouquinho de rentabilidade a mais, mas sem abrir muita mão da segurança. E o agressivo, ele é aquele cara que está investindo em produtos super agressivos, mas que pode ter muito ganho também. Ah, muito bem. Eu tenho algumas perguntas de pessoal lá. Eu abri uma caixinha de perguntas no Instagram, falando que você vinha. E eu tenho dúvidas de alguns internautas, e eu vou pegar aqui para mostrar. Aí nós temos o Felipe. O Felipe, ele perguntou sobre a melhor corretora de investimentos, que você já nos falou. E ele falou assim, qual é a melhor corretora de investimentos? Me recomendaram a Rico, mas estou indeciso. A Rico é uma ótima corretora também. É que assim, é complicado falar porque a gente está falando de uma empresa em si, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. E assim, geralmente quando eu falo sobre corretoras, eu gosto de dar os atributos para a pessoa saber e falar, não, eu quero a corretora que tem um bom atendimento, uma boa plataforma e tudo mais. Porque aí, com isso, ela consegue filtrar bem as corretoras. Mas a Rico é uma corretora super ótima também. Os principais influencers que investem publicamente, eles utilizam a Rico. Ela faz parte da XP Investimentos, né, que é uma empresa que também é uma corretora muito grande de investimento. E assim, tanto quanto a Clear também faz parte da XP, então a Rico e a Clear estão do mesmo grupo ali. A Clear foi uma das corretoras que eu uso e recomendei também. Então, assim, ela é uma ótima corretora também. Eu só não sei dizer de cabeça as taxas que ela cobra, tá bom? Mas eu acho que ela tem taxa, sim. Dá uma olhada, entra no site deles e vai comparando, tá bom? Porque aí você vê qual que é melhor para você. Às vezes uma corretora, ela cobra taxa, mas porque ela oferece um serviço de qualidade. E esse serviço, ele custa. Então, eles repassam ali para os consumidores. E às vezes uma corretora que não cobra taxa não tem um serviço tão bom assim. Então, às vezes é bom você pagar uma taxa ali, sabendo que qualquer eventual problema, você vai ter pessoas que vão te ajudar. Então, é uma boa corretora, sim. Mas existem outras, dá uma pesquisada, não só as que eu falei aqui, mas se prenda nesses atributos assim, de uma corretora que tem uma boa plataforma para você conseguir se localizar, saber investir bem, né? Se você tem alguma dúvida, você pode entrar em contato com eles, precisar de algum suporte, né? E uma corretora que também ofereça taxas baixas, né? Porque, querendo ou não, se você entrar numa corretora que oferece taxas muito altas, acaba ficando inviável investir, ainda mais para quem investe pouco, que é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Então, assim, busca uma corretora assim, tá bom? Uma corretora bem acessível, bem fácil de usar, que tem um bom atendimento. E ali você vai achar várias. Existem várias corretoras e está aumentando cada vez mais porque as pessoas estão se interessando mais por investimentos. Muito bem. Temos também o Luiz Queiroz. Ele falou, faz um tempinho que eu invisto na Bolsa de Valores. Tenho 16 anos. Parabéns, Luiz. Tô novo já pensando aí em investimento. E deixa eu terminar de ler a pergunta aqui. Invisto como... Ele não terminou a pergunta. Mas ele falou assim, eu tenho a obrigatoriedade de declarar imposto de renda? E como que funciona esse processo? Então, pela idade dele, por ele ser menor de idade, eu acredito que eu acho que o pai dele tem que declarar na questão de dependentes, né? Assim, na questão de bolsa de valores, você movimentou R$1 que seja, você precisa declarar, tá bom? É muito importante vocês terem isso em mente, tá? E, assim, mas eu movimentei tão pouco dinheiro que não vale nem a pena. Não, mas é muito importante que você declare para ficar em dia com a receita, tá? No caso dele, como ele movimentou, ele tem que declarar. Só que como ele é menor de idade e ele é dependente de alguém, então é muito importante que o responsável por ele, né, declare lá o nome dele, então, que o filho dele teve movimentação na Bolsa de Valores. E aí o pai dele vai declarar lá, vai mostrar, ele é meu dependente, ele teve movimentação na Bolsa de Valores de tanto. Então, o seu pai, no caso, vai ter que declarar na declaração dele, mas assim, dependendo do valor, nem vai ter tanto impacto não, tá bom? Pode ficar tranquilo. O mais importante é que você entre no site da corretora, baixe lá a movimentação, né, que é o informe de rendimentos, eles te mandam também por e-mail, aí você manda lá pro seu pai, para quando ele for fazer o imposto de renda, ele ter as informações em mãos. Importante, né? Quem precisa declarar imposto de renda? Legal. Bom, tem o imposto de renda voltado ao investimento e tem o imposto de renda na questão geral mesmo das pessoas. E assim, pessoas que tiveram ganhos anuais acima de 28 mil, se puder colocar o valor aqui, tá bom? Eu vou mandar depois a tabelinha para as pessoas verem, porque eu não sei o valor de cabeça. Mas pessoas que tiveram ganhos acima disso, é muito importante declarar o imposto de renda, tá bom? É um compromisso que a gente tem com a sociedade, né, com a Receita Federal, a gente declarar os nossos ganhos. É muito importante fazer isso para você evitar problemas ali com a Receita e, cara, vai por mim. Você não vai querer ter problemas com ela. Então é muito importante que você declare se você teve ganhos ali acima de 28 mil. A gente está gravando esse vídeo aqui em 2021, né? Então pode ser que esse valor mude para 2022. Então a gente pode deixar na descrição do vídeo o link da Receita para você ver as informações mais verdadeiras, né, mais completas. Então é muito importante que você declare se você teve ganhos acima de 28 mil.
vai lá, faz a sua declaração. É muito simples, basta você entrar no site da Receita, você vai baixar o programinha, e ali, quando você recebe o seu informe de rendimento da sua empresa, o seu RH, tá bom? Se você não recebeu, pergunta lá para o seu RH, vai vir já certinho, com o nome certinho, e o mesmo nome que está no papel já está lá no programa, então é só você olhar e ir colocando, tá bom? Mas se você não se sentir à vontade, vai atrás de um contador, vai atrás de uma pessoa que você saiba que já tem experiência com isso, para você fazer direitinho aí e evitar problemas futuros. Receita Federal é complicado. É complicado, muito complicado. Da cadeia, cuidado. Uma das poucas coisas que dá cadeia no Brasil. Na verdade. E Pix? Vamos supor que eu não tenha um MEI aberto, CNPJ, eu trabalhe como autônomo, eu não tenho uma empresa aberta, mas eu recebo tudo por Pix e ultrapasso o valor. Eu tenho que declarar o que eu recebi via Pix? Seria interessante você declarar. E mais interessante ainda é você abrir o MEI, né? O microempreendedor individual. É muito importante porque ali você vai ter mais seguro, você vai conseguir fazer uma contribuição previdenciária, tá bom? Mesmo que mais simples, mas você vai fazer também. E, você vai ter o seu comércio certinho com o governo. E é muito importante, né? Todo comércio que quer crescer, é muito importante que ele já comece da forma correta, né? Para você evitar problemas. Então, vai lá, abre seu MEI, é super fácil. Você vai pagando todo mês a guia que se chama DAS. E aí você vai pagando ela, e ali nesse valor que você já paga por mês, já tem ali o valor do imposto de renda, já tem o valor do INSS, já tem outros seguros também. É uma forma de você proteger o seu negócio e proteger você também. É muito importante isso. E assim, o valor do Pix é muito importante que você declare também, né? Para você ficar tranquilo, não como PJ, mas como pessoa física mesmo, para que você evite problemas, como a gente falou e tudo mais. E depende muito também da natureza, da onde está vindo esse dinheiro, né? Então, assim, é importante você declarar, você saber do que está vindo esse dinheiro, por exemplo, se é uma venda. Então, assim, é importante mesmo você ter controle disso, né? E montar ali o seu imposto de renda com base em todo o controle que você teve. É muito importante ter esse controle de todo o dinheiro que está entrando no seu comércio, tá bom? Tanto por uma questão de imposto de renda também, mas também para você ter um gerenciamento do seu negócio, para você conseguir montar uma reserva de emergência para o negócio, né? A gente viu a importância disso. Para você gerir bem o seu negócio, conseguir fazer melhores investimentos ali para crescer o seu comércio e ganhar cada vez mais dinheiro. Como que eu calculo? Vamos supor, eu tenho MEI e vamos supor que você não tem o MEI. Então, eu que sou MEI, como que eu faço o cálculo do imposto de renda? Se eu tenho MEI, já vai estar lá no aplicativo, tem o aplicativo do BEI, certo? Sim. Já vai estar lá no aplicativo, tudo somadinho, eu só envio? Ou eu tenho que fazer cálculo, pegar as notas que eu emiti, somar tudo? E a pessoa que ela não é MEI, ela tem que ter esse controle, somar tudo que ela vendeu e dar o cálculo certinho no final? É importante que ela tenha esse controle, porque eu acho que, se eu não me engano, lá na plataforma mesmo do site, você já vai informando seus valores e você já consegue emitir ali, o próprio site já gera todo o cálculo para você. Então, é importante você ter esse controle para você emitir e fazer o pagamento certinho, e aí você já vai ter a base de cálculo para saber o valor que você vai pagar de imposto de renda e outros. E o MEI? Então, o MEI é justamente isso. O MEI é onde ele entra no site do microempreendedor individual, da DAS, e aí ele vai informar direitinho ali os valores que ele tem, que ele recebeu, né? E aí já vai ser gerada a guia para ele fazer o pagamento do imposto. Muito bem. Então, Júnior, eu agradeço você pela presença, pela entrevista. Nós aprendemos muito, foi uma entrevista excelente. Obrigado pela sua presença, por ter aceito o nosso convite. Você quer deixar algum recado? Claro, eu que agradeço o espaço, a oportunidade, né? É a primeira vez que eu tô vindo, assim, falar com alguém. Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar respondendo, tá bom? E se inscrevam lá no canal Dinheirando, que é onde eu falo sobre investimentos, sobre economia, sobre finanças pessoais. São coisas muito importantes para você ter na sua vida. E é isso, siga lá também no Instagram. E, prazerzão estar aqui. Sucesso pro canal de vocês. Muito obrigada. Galera, tamo junto e até a próxima oportunidade. O Instagram do Júnior vai aparecer aqui embaixo. Se inscreva aqui no nosso canal, @TroadTV, ative o sininho, deixa o like aqui no nosso vídeo, deixa suas dúvidas no comentário. Nos siga também lá no Instagram, @TroadOficial. Se inscreva. E também me siga lá no Instagram, @Jennifer_Souza, sem o A. Um abraço, até semana que vem.